Que tal um bordado fácil para celebrar o Natal? Olá, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Paula e no vídeo de hoje a gente vai fazer esse bordado de Natal, que é um bordado rápido e fácil, que vem com essa referência dos azevinhos, que são esses raminhos que simbolizam prosperidade, harmonia, saúde e proteção. Quem quiser adquirir o risco, ele está disponível na loja online. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui embaixo na tela, que você vai ser direcionado ao site. Eu estou utilizando um bastidor de 16 centímetros num algodão cru. Eu já passei o risco para o tecido e a gente vai começar bordando as letras com ponto pirulito. Então primeiro a gente vai fazer um ponto atrás, eu venho do avesso para o direito e vou fazer um pontinho lá na frente. Volto para o direito, com um pontinho lá na frente, voltando a minha agulha para trás, encostando no ponto anterior. Aí a gente vai mais um pontinho lá para frente, voltando para trás, encostando no ponto anterior. Essa é a base do ponto pirulito. Primeiro a gente faz o ponto atrás, para depois vir fazendo o enrolado do ponto pirulito. Agora, quando eu chego aqui no final, eu tenho que levar minha agulha até aquele outro tracinho do F, então eu vou lá para o lado do avesso, passo a minha agulha por debaixo dos pontos que estão ali, volto agora com a minha agulha para o lado do direito e vou fazer para esse espacinho aqui, só um pontinho já preenche esse espaço. Agora eu vou fazer um nozinho de arremate atrás para a gente entrar com o vermelho. Eu estou usando só 3 fios do vermelho e eu venho bem na base da letra. E se eu for sempre nesse sentido, do lado de dentro para fora da letra, eu vou sempre nesse sentido. Se eu começar pelo lado de fora, eu vou sempre do lado de fora para dentro. E aí, tanto faz, tá? O efeito é o mesmo. E agora eu vou passar minha agulha por baixo desses pontos que a gente fez, do ponto atrás. E como eu comecei de dentro para fora da letra, eu vou sempre nesse sentido, de dentro para fora. Agora é só passar a linha por debaixo dos pontos que a gente fez. Quando chegar aqui no final, eu vou levar minha agulha lá para trás, bem rente ao ponto atrás que estava ali. Vou levar a minha agulha até esse ponto aqui que a gente vai fazer, a perninha do F. E aí eu venho bem aqui na base desse tracinho do F e vou passar a minha agulha, como estava lá em cima, passando do lado de dentro para fora, que eu sigo no mesmo sentido. E levo a agulha lá para trás, arrematando. Todas as letras são feitas exatamente igual, tá bom? Para bordar as folhinhas do azevinho, a gente vai fazer ponto cheio. Mas como ela é muito irregular, eu vou primeiro fazer todo esse contorno dela com ponto atrás. Então, eu vim um pontinho para frente, voltando atrás, encostado no pontinho anterior. Isso ajuda o nosso bordado, o nosso ponto cheio, ficar bem mais definido. E como tem bastante curvinhas pequenas aqui nessa folhinha, é importante a gente fazer esse tamanho do ponto atrás bem miudinho para dar a curvatura desse espaço, senão vai ficar um pontão reto, ele tira a curvatura do espaço do desenho do azevinho. E aqui onde tem essa parte bem pontudinha da folha, eu dei uma exagerada um pouquinho, fui um pouquinho mais para lá, para ficar mais pontuda a minha folha. Aí quando a gente tiver acabado esse contorno todo, a gente vai entrar com ponto cheio. Lembrando que ele tem que sempre ir mais ou menos nesse sentido assim. Fica mais fácil se a gente fizer um desenho para saber que direção nossa linha tem que tomar. E agora é só fazer o ponto cheio propriamente dito. Eu gosto de fazer primeiro uma metade da folha. Tá vendo que eu já vou fazendo primeiro uma linha, um pontinho para ser minha guia para a posição que esses fios vão ter que tomar. Aí eu vou preenchendo por partes essa folha, que eu acho que dá mais certo. E volto até o meio. Eu venho com a agulha aqui, ó, bem rente onde a gente havia feito o contorno com ponto atrás. E levo minha agulha até o meio dessa folha. Aí eu vou fazer esse finalzinho aqui, encostando bem próximo no espacinho das bolinhas. Eu gosto muito de alisar os fios, que eu acho que fica um resultado mais bonito. Agora eu vou subindo com ponto cheio novamente. Um pontinho bem do lado do outro. Tá vendo que ficou um espacinho aqui?
eu volto preenchendo, não tem problema não. Agora eu vou com a minha agulha, tá vendo? Ela tá um pouquinho abaixo daquela a parte bem pontuda da folha, e vou posicionar essa linha para saber como se fosse uma linha guia para mim e venho preenchendo. E essa parte aqui, bem do bico, a parte de cima da folha, os pontinhos vão ficar mais inclinados por conta do próprio desenho da folha mesmo. Aí, preenchido esse pedacinho, eu venho com um ponto passando por cima do ponto atrás, faz esse bico bem central aqui em cima, e continuo preenchendo do outro lado exatamente como a gente preencheu a primeira metade. Gosto de fazer essas linhas guias, e aí eu venho preenchendo, que eu acho que o resultado dá mais certo. Fazendo esses pontos guias, a linha fica no sentido certo que ela tem que ir. E aqui para o final eu também vou respeitar esse espaço que tem, que a gente vai colocar o nó francês ali embaixo. Feito isso, a gente vem bem no centro da nossa folha para fazer um ponto haste. Vou voltar a minha agulha lá para trás sem puxar toda a linha, ficou essa argolinha e eu volto com a agulha no meio desse espaço. Agora faço um pontinho mais lá na frente, sem puxar toda a linha e voltando com a agulha, só que agora a gente volta ela encostando no finalzinho do ponto anterior. Ao final, a gente leva a agulha lá para trás, um pontinho bem rente ao último que a gente fez, e arrematamos. Para finalizar, a gente vai fazer nó francês e eu vou usar os 6 fios. Então, eu também vou usar uma agulha mais grossa, um pouco maior, eu estou usando uma agulha número 3. E aí eu venho no centro de cada uma dessas bolinhas que estão aqui, do avesso para o direito, eu vou dar 3 voltas da linha na minha agulha, enrolei ela aqui, volto a agulha, posiciono ela no tecido bem próximo de onde a gente havia saído e começo a puxar lá para trás, do avesso para o direito. Vou enrolar a linha 3 vezes na minha agulha, posiciono a agulha no tecido próximo de onde a gente havia saído e começo a puxar lá atrás. Mais uma vez do avesso para o direito, 3 voltas na agulha, posiciono a agulha no tecido e começo a puxar a agulha lá para trás. Se você preferir, pode preencher esse espaço com um pouquinho mais também de nó francês. E finalizamos nosso bordado. É um bordado que a gente gasta pouco material, é rápido e fácil de fazer. Espero que tenham gostado. Deixem seu comentário, seu like e se inscrevam no canal. Gratidão a todos que tiveram até aqui o final do vídeo comigo. Um beijo enorme, um Natal abençoado para todas as famílias. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!